cheios do Espírito Santo. Foi que Deus me convocou a ministrar novamente. Dependendo a ocasião e aquilo que Deus fala, a gente repete mensagem. E eu ia ministrar a mesma coisa que eu ministrei de manhã, mas à tarde, depois que eu me levantei, veio esse texto que eu preguei lá para os líderes do Haddad, para ministrar o coração dos irmãos, crentes cheios do Espírito Santo. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no mar. E sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses 2 ribeiros viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão. E viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde En-Gedi até em Englaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Sente por bondade, meus irmãos. O capítulo 47 deste livro traz mudanças que acontecerão nas águas, mais especificamente nas águas em Israel. E há uma correlação entre esses capítulos, isto é, a partir do capítulo 40 até o capítulo 48, com o livro de Ezequiel, o livro de Apocalipse, melhor dizendo, que trata-se da consumação de toda a história humana. E essa porção do livro de Ezequiel retrata as constantes mudanças que acontecerão no reino milenar, de forma física, na terra.
E o que nós encontramos nesse texto são fatores escatológicos. Mas o que eu quero transmitir ao coração dos irmãos é uma realidade prática para a vida. Uma realidade prática para o seu dia a dia. Para uma vida cheia do Espírito Santo. Embora o texto em si traz uma conotação de um futuro real e literal. E nós olhando para esse texto, Jonas, nós podemos aplicar algumas verdades encontradas nele para a nossa vida, para uma vida plena, para uma vida cheia do Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo, conduzida pelo Espírito Santo. E no mínimo 3 aplicações eu encontro nesse texto para a minha realidade espiritual. Primeiro, um cristão cheio do Espírito Santo não se contenta com o raso. Se não há profundidade, não tem como ser cheio do Espírito Santo. Aonde estas águas fluem, aonde as águas da vida fluem, a vida floresce mesmo em lugares desérticos. Na visão que Ezequiel está vendo, o anjo, o pastor Hugo, o conduz à porta do templo. E ele observa que ao lado direito, numa destas portas do templo, ele observa que as águas surgiram na soleira desta porta, indo em direção ao leste do templo. E o anjo então o conduz ao norte do templo. Conforme esta água vai se movimentando, o anjo vai conduzindo Ezequiel dentro da realidade desta visão. E esta água vai descendo. E o anjo então conduziu Ezequiel para dentro de um rio e começou a fazer medições com um cordel de medir. E conforme ele ia entrando, se observava a profundidade no mesmo sobre o seu corpo. E mediu 1000 côvados, isto é, 500 metros cúbicos de água. Águas que davam pelos tornozelos. E foi medindo, e foi medindo, e foi medindo, ao ponto de ele chegar a dizer: estas águas só se atravessam a nado. Não tem como andar por elas. Não tem como atravessar estas águas caminhando, somente a nado por causa da profundidade do mesmo. E quanto eu mais me envolvo, irmã Ruth, com as coisas do Espírito, mais a minha relação se torna íntima com o Espírito Santo. Quanto eu mais me envolvo com o Espírito, mais a minha relação se torna íntima com o Espírito Santo. E eu desfruto nesta relação de uma vida plena, completa, cheia do Espírito. E eu só consigo alcançar isso em profundidade. Não adianta nada eu querer profundidade e continuar vivendo no raso. Eu tenho que nadar, eu tenho que ir para o fundo, eu tenho que procurar um lugar de profundidade com o Espírito Santo. Salmo de número 25, verso 14 diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A palavra intimidade nesse texto tem tudo a ver com conselho. E na Bíblia, ou na tradução King James, a palavra conselho traz a ideia de segredo, sod no hebraico, algo muito confidencial. E Jesus, lá em João, capítulo de número 14, verso 14 e 15, vai chamar os seus discípulos de amigos. E uma vida cheia do Espírito Santo é o reflexo de uma íntima
amizade. E quem vive no raso é colega. Quem vai para o profundo é amigo. Para colega nós não contamos segredos, são apenas colegas. Mas para amigos, e a Bíblia diz que amigos mais chegados que irmãos, nós abrimos o coração, nós contamos os segredos, nós confiamos nesta pessoa, porque criou-se uma relação íntima de amizade, como Jonatas e Davi. Mas para colega não se conta segredos, para colega não se abre o coração. E a amizade com o Espírito Santo é a junção que assevera um fluxo de intimidade. O Espírito Santo não tem profundidade com colega, porque colega não conhece ele. O Espírito Santo tem profundidade com amigo. O Espírito Santo, quando adentra o nosso coração, nós passamos a contar nossos segredos, nossas confidencialidades a Ele. E quanto mais eu me aproximo do Espírito Santo, quanto mais profundo eu sou com o Espírito, mais dele eu tenho sobre a minha vida. Quanto mais eu me aprofundo com o Espírito Santo, mais o caráter dele está em mim. Quanto mais eu me aprofundo com o Espírito Santo, mais parecido com ele eu sou. Quanto mais eu me aprofundo com o Espírito Santo, mais o texto de João Batista a Jesus vem à tona na nossa vida. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu desapareça. Porque quem nutre profundidade com o Espírito Santo não quer grandeza, não quer aparecer. Quem nutre uma profundidade com o Espírito Santo vai sempre dizer: apareça na minha vida, cresça em mim. Quem desfruta de uma intimidade com o Espírito Santo é amigo dele. Um cristão cheio do Espírito Santo não se contenta com o raso. Um cristão cheio do Espírito Santo, a cada dia ele mergulha mais, porque a cada dia nesta amizade ele descobre coisas. A cada dia nesta amizade verdades vêm à tona. A cada dia nesta amizade projetos vêm à tona. Segredos são revelados. Uma alegria intensa faz parte da alma daquele que se aprofunda numa relação íntima com o Espírito. Não viva do raso. Vai para o profundo. Não viva de emoções superficiais. Não viva de uma alegria rasa, passageira, de um culto de domingo à noite e passa a semana toda frustrado. Quem vive uma profundidade com o Espírito, ele desfruta do culto a semana toda. Quem vive uma profundidade com o Espírito Santo, acaba o culto e ele diz: eu quero mais. Quem vive uma profundidade com o Espírito Santo, ele não vê a hora de encontrá-lo novamente no culto. Mas quem vive uma profundidade com o Espírito Santo, ele vive muito mais do que um culto. Ele vive uma intensidade diária com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai com ele para o culto, sai do culto com ele para casa, vai da casa para o trabalho, vai da casa para o passeio, vai da casa para as atividades, vai da casa para a escola, vai da casa para as atividades da semana. Volta contigo para o culto na terça, volta contigo para o encontro de mulheres na segunda, volta contigo no curso teológico quarta, volta contigo no culto de ensino na
quinta. Volta contigo, adolescente, nas atividades de sexta. Com os jovens, nas atividades de sexta. Volta contigo na escola dominical, no domingo pela manhã. Volta contigo no culto da manhã. Volta contigo no culto à noite. O que é isso, pastor? Isso é profundidade. Isso é intensidade com o Espírito Santo. Quem vive do raso não desfruta de profundidade, não se revela segredos, não conhece a intimidade do Espírito. Quem vive do raso não recebe sonhos, não recebe visões, não recebe graça. Quem vive do raso não recebe poder, dunamis. Quem vive do raso tem uma vida medíocre. Mas quem vai para o profundo, ele faz umas loucuras de vez em quando. Eu estava conversando com o pastor Hugo, com o Jorge também. E o Jorge estava rodando. Perguntei para o Jorge, tu já fez isso, Jorge? E o Jorge, não, só pulei. Daí eu falei, eu já. Quem é guiado pelo Espírito Santo, ele não se preocupa com quem está do lado dele. Ele vai glorificar, ele vai fazer o seu culto racional, sem perder o equilíbrio, sem perder a essência. Mas ele quer o Espírito Santo, então ele não está nem preocupado se o irmão do lado dele vai dar glória, se não vai. Se vai ficar incomodado com ele, ei, baixa o tom da voz aí que tu está falando glória a Deus muito alto. Não precisa disso. Ei, deixa eu adorar Jesus do meu jeito, porque quem tem profundidade com o Espírito Santo sabe como é que é o negócio. Vá para o profundo. Segundo, um cristão cheio do Espírito Santo produz fruto que alimenta. Este rio que Ezequiel vê, por onde ele passa, ele produz vida. Repare o verso 12. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvores, que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as águas que saem do santuário, o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. As árvores que cresciam de um lado e do outro lado do rio falam a respeito de uma vida abundante. Uma provisão ampla, uma graça superabundante. Um cristão cheio do Espírito Santo não produz miséria. Um cristão cheio do Espírito Santo produz abundância de fruto espiritual. Um cristão cheio do Espírito Santo, ele vive intensamente como uma árvore em produção de fruto. Este cristão, que é como uma árvore, quem se aproxima dele se alimenta. Quem se aproxima dele não tem fome. Porque a árvore dele produz fruto para alimentar a quem chega. A árvore dele produz fruto para alimentar o faminto. Assim é um cristão cheio do Espírito Santo. É impossível um cristão cheio do Espírito Santo não produzir fruto. João capítulo 15, verso 5, Jesus disse: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Não tem como você não produzir. Não tem como um cristão cheio do Espírito Santo não alimentar. E o interessante é que se nós olharmos no verso de número 12, pastor Denilson, o texto ali faz toda a diferença. Há uma parte que diz: não fenecerá sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do
santuário. Uma vida cheia do Espírito Santo, ela vive de constante renovo. E a árvore não morre. O fruto não apodrece. Tem alimento nestas árvores, porque as águas que saem do trono e que vão percorrendo, elas vão ao solo e transmitem vida ao ponto destas árvores produzirem. Entenda que não é você, não é a sua capacidade, não são as suas habilidades, é a água que passa, é a água que nutre, é a água do Espírito que passa pelo solo, e esta árvore não perece, esta árvore não morre, e quem passar por ela se alimenta. Entenda, meu irmão, se você é cheio do Espírito Santo, esta árvore que é você não vai perecer, não vai sucumbir, não vai morrer, não vai fenecer, vai produzir, vai alimentar, vai gerar fruto. Entenda, eu sinto Deus nessa palavra. Tem gente aqui que alimenta. Tem gente aqui que está em intensa produção. É por isso que ligo para você, é por isso que lhe pede ajuda. É por isso que vem ao teu encontro. Porque você é uma árvore em intensa produção. É por isso que vão atrás de você, porque você é uma árvore em intensa produção. Na família do meu pai, só meu pai era crente. Eu tinha um tio, tenho um tio ainda, Juarez. Ele tinha problemas com bebidas, enfim. E de vez em quando, ele ligava para o pai, pedindo conselho. Uma árvore que dava fruto. Por que eu não ligo para os outros? Por que eu não ligava para os outros irmãos? Porque não produziam nada. Árvore seca, morta, sem vida. Ele ligava para o pai porque ele sabia que do pai ele ia receber uma resposta, um conselho. Você é uma árvore em produção. Você não vai fenecer. Eu trago essa palavra ao coração de alguns irmãos. Você não vai morrer. A sua árvore vai continuar recebendo água. A sua árvore vai continuar recebendo água no solo, na raiz. E vai continuar produzindo. Eu sei que não é fácil. Eu sei que às vezes, irmã Sandra, é difícil. A gente não consegue fazer tudo. A gente não consegue socorrer todo mundo. Mas as pessoas nos procuram. A gente tenta fazer por todos, mas não é possível. Mas se te procuram, é porque você é uma árvore em intensa produção. Você não produz miséria, fruto seco, podre, amargo. Você produz alimento saudável. Você não produz murmuração, ruína, fofoca, destruição. Você produz bálsamo. Você produz alegria. Você produz conselhos. Você produz luz ao coração de quem está em trevas.
Você é uma árvore em intensa produção. Mas pastor, eu não tenho todo esse conhecimento teológico, eu não tenho toda essa profundidade das Escrituras, eu não tenho toda essa capacidade. Não importa. Você é uma árvore em intensa produção. Jesus não olha para as tuas limitações, embora você tenha. Jesus olha para a produção. Jesus não olha para as fraquezas, embora você tenha. Jesus olha para a produção. Está enxertado na videira. Está fixado na videira. Vai dar fruto, vai produzir, não vai morrer, não vai fenecer, vai continuar alimentando vidas, famílias, sonhos, projetos. E o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio, irmão Alex, para curar os abatidos, os desesperados, os que não têm esperança, os famintos, os enfermos, os doentes da alma. É você que vai alimentar. Levante a sua mão onde você está. Deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida nessa noite. Porque se a tua árvore está enferma, ela vai ser curada para você voltar a produzir. Com as mãos levantadas, Deus vai usar a sua vida como uma árvore para produzir alimento para os abatidos. Deus vai usar você como uma árvore para curar os enfermos da alma. Deus vai usar você como uma árvore para alimentar os famintos. Agarre essa palavra que está sendo liberada sobre você. Não vai morrer a tua árvore, não vai fenecer a tua árvore, Wagner. Vai continuar produzindo saúde, vai continuar produzindo alegria, vai continuar produzindo bálsamo, vai continuar produzindo remédio. Satanás pode tentar cortar a árvore, mas esta árvore é incortável, porque a água que desce do trono passa por você, e quem guarda esta árvore é o dono dela. Por último, para nós encerrar, um cristão cheio do Espírito Santo produz vida. Olha o verso 8. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficaram saudáveis. Por onde estas águas passam, irmã Glede, na morte desaparece. Repare que o Mar Morto no texto vai receber vida. O Mar Morto, ele tem um grande acúmulo de sal, 6 vezes a mais do que qualquer outro mar no planeta Terra. Tem uma extensão de 76 quilômetros e a sua parte mais larga, 17 metros ou 17 quilômetros de largura. 392 metros abaixo do nível do mar, em uma profundidade de 914 metros. Agora, toda essa extensão de água não tem vida até o rio passar. Até este rio passar, porque quando passa este rio, recebe vida.
Não tem como um cristão cheio do Espírito Santo não produzir vida. Se não produz vida, é porque o sal do Mar Morto está impregnado em seu coração. E aonde esta água passa, é cheiro de morte. Mas um cristão cheio do Espírito Santo, ele se torna uma referência de vida. Você é uma referência de vida. Sua vida tem que ser uma referência. Sua vida, eu vou repetir isso. Sua vida tem que ser uma referência. Um cristão cheio do Espírito Santo, ele produz vida. Se um cristão cheio do Espírito, se um cristão está produzindo morte, não é cheio do Espírito Santo, ele produz destruição, contenda, murmuração. E este cristão está como um mar morto, nada perto dele vive. Você já esteve perto de pessoas que nada perto dele vive? Tu chega perto dele e não tem nada bom para contar. É só morte, só destruição, só fofoca, só murmuração, só coisas ruins, só coisa má. Você se sente mal de estar perto desta pessoa. Uma pessoa que não tem a profundidade com o Espírito Santo, ele provoca estas aberrações espirituais. Mas um crente espiritual se torna uma referência. E o rio que corre por ele, no interior dele, produz vida. Você, meu irmão, seu ministério, sua chamada, sua casa, sua família, sua vida, é uma referência. Você é um exemplo. O que sai de você transmite vida, alegria, contentamento. É prazeroso estar ao lado de um irmão cheio do Espírito Santo. O que ele conta é embasado em Cristo. A vida dele é Cristo. O que ele fala é Cristo. O que nutre ele é Cristo. O que sai dele é Cristo. A vida que ele transmite é Cristo. Um reflexo disso é a mulher samaritana, que levou por literal a palavra de Jesus, mas depois descobriu que tipo de água Jesus estava falando. Reconheceu que Jesus era profeta e Messias. E foi tão impactante aquilo que Jesus falou para ela, sobre aonde deve ser o ambiente de adoração, de louvor, de glorificação ao nome do Senhor, que ela voltou para sua cidade, largou o cântaro, voltou para sua cidade e pregou naquela cidade. Uma mulher que ia pegar água ao meio-dia por causa da vergonha do seu estado, agora, imbuída de coragem, cheia do Espírito, cheia de Jesus, chega na cidade dizendo: ei, venha ver o que este homem fez na minha vida. Venha observar tudo o que ele tem feito. Porventura não é o Cristo? Saíram então e foram com ela. E ouviram Jesus através daquela mulher, que foi transformada, que começou ao rio, a água da vida, pastor Hugo, jorrar no seu interior, pastor Josemar. E aquele povo, depois que recebeu Jesus, que foi impactado, creram nele por causa da sua palavra. E diziam àquela mulher: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. A mulher derramou vida na sua cidade. Derrame vida por onde você passar, meu irmão.
Derrame alegria por onde você passar. Derrame bálsamo por onde você passar. Derrame fé por onde você passar. Um cristão espiritual, para eu encerrar, ele respira Jesus. Ele tem vida em Jesus. A água que flui na vida dele não para. Um cristão espiritual, ele é bem-aventurado. Ele não anda no conselho dos ímpios, do que está morto. Ele não se detém no caminho dos pecadores, daqueles que conservam a água do mar morto. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não fica coadunando numa mesa de morte. Antes, o prazer dele está na palavra que flui do Espírito, da fonte inesgotável que é Cristo Jesus. E na palavra dele, ele medita de dia e de noite, ele se aprofunda, ele lê, ele vai a fonte, e ele tem uma vida em movimento, é água corrente. Um cristão espiritual é como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, e que no devido tempo dá o seu fruto, isto é, ele tem renovo constante sobre a sua alma, as folhagens não murcham, isto é, tem bálsamo, tem remédio, tem cura, e tudo quanto ele faz será bem sucedido, irmão Osiel. Por quê? Porque a água jorra, que corra na vida dele e produz e prospera. E não é por causa da árvore, é por causa da água do Espírito que corre, que é superabundante sobre a nossa vida. Você é espiritual por causa do Espírito Santo que habita dentro de você. Então quem chega perto de você vai encontrar profundidade. Quem chega perto de você vai ter alimento. Quem chega perto de você vai ter vida. Não vai encontrar miséria em você, não vai encontrar morte em você, não vai encontrar o raso em você. Vão encontrar graça, vão encontrar força, vão encontrar poder, vão encontrar unção, vão encontrar vida. E quem recebe, levanta a mão, dê um glória para Jesus. Deus quer te usar como instrumento. Não viva do raso. Me ajuda, Jesus, vai para o profundo. Não viva do raso. Seja um instrumento usado por Deus em produção de fruto. Deus quer te usar para curar. Deus quer te usar para libertar. Saia daqui nessa noite como um leão, cheio do Espírito Santo, dizendo: eu me levanto nesta noite. Eu me levanto nesta oportunidade para alimentar. Eu me levanto nesta noite para gerar vida. Eu me levanto nesta noite para ir para o profundo, num relacionamento com meu Jesus e com o doce Espírito Santo. A sua vida é uma referência, a sua casa é uma referência, você é um exemplo para muitas pessoas. Então o que eu faço, pastor? Se encha um pouco mais do Espírito Santo, porque quanto mais dele, melhor. Não se contenta com azeite até a botija, deixa transbordar. Quanto mais transbordar do Espírito, melhor. Um crente, ele não se contenta com pouco na questão que envolve o espiritual. Um crente se contenta em ser superabundante no seu relacionamento com o Espírito Santo. Eu quero me aprofundar, eu quero mergulhar, mas o irmão lá quer viver do raso, deixa ele.
a vida dele é com Deus. Eu tenho o meu particular com Deus, e o meu particular vai ser de profundidade. O meu particular vai ser alimentando, o meu particular vai ser gerando vida. Vai chegar alguém procurando vida, opa, aqui tem vida. Vai chegar alguém procurando alimento, opa, aqui tem alimento, porque aqui tem água que jorra, que desce sobre meu interior, que vem sobre a minha vida, e aqui tem para alimentar. Fique de pé por bondade. Você tem uma escolha hoje. Ou seja, apenas um colega, um crente nominal. Ou se aprofunde. Quer ser cheio do Espírito Santo? Vai profundo. Fique tranquilo, você não vai morrer. O Espírito Santo vai se sustentar na profundidade. Você vai receber revelações profundas. Corachô, Aramahasu. Você vai receber visões. Você vai contemplar o sobrenatural, Eliezer. Você vai ver os projetos de Deus, Davi, se realizando. Eu sinto uma graça de Jesus aqui. Me ajuda, Jesus. Você vai sair daqui hoje, em nome de Jesus, a não ser que você não queira, escolha a sua. Mas a sua casa não será mais um ambiente de murmuração, a sua mesa não será mais um ambiente de murmuração. Quando alguém começar a falar acerca de murmuração na mesa, você vai dizer, opa, pode parar. Aqui em casa nós não queremos isso. Aqui na mesa nós não queremos isso. Pode parar, aqui na mesa nós não queremos esse tipo de conversa, porque aqui o nosso grau de relacionamento com o Espírito Santo é outra, e o Espírito Santo que habita em mim não aceita esse tipo de conversa. Oh, aleluia! Deus vai conduzir você à profundidade. Não fique assustado, não fique assustado com aquilo que Ele vai lhe mostrar. Não fique assustado quando você cavar as Escrituras, que às vezes eu cavo e descubro coisas fantásticas, e eu navego, me emociono. Você vai cavar e vai descobrir coisas fantásticas com teu amigo Espírito Santo. Vai ser tanta intimidade que parece que você está voando. Não, você está andando. Você está vivendo a realidade. Isso é o sobrenatural que está acontecendo. Vai ter tanta profundidade no teu relacionamento com o Espírito Santo, que você vai ver os céus abertos como Estevão viu. Vai ter os sonhos que Jacó teve, anjos subindo e descendo. E a glória de Deus invadindo o ambiente. Lá no teu secreto, quando você estiver orando, os céus vão se abrir de uma maneira sobrenatural, fantástica, que você vai parar de falar e a voz do Espírito vai falar lá no teu quarto. Olha, te gabaço lá, shobagaço, irgamas. Feche os teus olhos onde você está. Só quem quer, mergulhe nessa noite. Só quem quer, diga para o Espírito Santo, Espírito Santo, eu quero me aprofundar. Eu não quero mais viver uma vida no raso, sem unção. Mas eu quero essa unção, eu quero esse poder, eu quero essa profundidade. Satanás não vai matar esta árvore.
não vai destruir esta árvore, você vai continuar produzindo muito mais vida, muito mais alegria, muito mais contentamento, muito mais bálsamo. Oh Espírito Santo, Tu estás aqui. Tu estás aqui, toma estes meus irmãos das Tuas mãos agora, Espírito Santo. Mergulhes cada um deles na Sua presença, Espírito Santo. Envolva eles do Teu sobrenatural. Que eles comecem a andar por estes rios e ver águas que dão pelo tornozelo, águas que dão pelo joelho, águas que dão pelo lombo, águas que tem que atravessar a nado. Espírito Santo, conduz eles destas águas, conduz eles desta experiência, conduz a vida deles, Espírito Santo, para viver este sobrenatural, para viver a profundidade contigo, para viver a profundidade com a Tua palavra, para viver a profundidade com o mundo espiritual. Revela aos corações o Teu querer, revela aos corações a Tua vontade. Sopra o Teu vento, Espírito Santo, sopra o Teu vento nos quadrantes desta casa. Enche a vida de cada um destes que estão clamando a Ti. Ah, Espírito Santo, envolva eles com línguas repartidas como que de fogo. Toma eles das Tuas mãos, toma o ministério, toma a chamada, toma o compromisso, toma a vocação que eles têm contigo nas Tuas mãos. Envolva eles do Teu manto de glória. Erias, iribagaço de gabatu camacho cabarras. Toma eles, Espírito Santo. Conduz, 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 conduz a vida deles neste rio, nesta profundidade. Abre o céu sobre nós, para que possamos ver o sobrenatural acontecendo, mergulhando nestas águas, produzindo fruto. Quem chegar perto de nós vai ter fruto, vai ter vida, vai ter unção, vai ter bálsamo, vai ter remédio, vai ter cura, vai ter escape, vai ter livramento, vai ter graça, vai ter apoio, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter, porque desce, desce, desce sobre nós o rio que vai percorrendo, 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 e por onde este rio passar, árvores vão nascer, árvores vão produzir, e por onde este rio passar, vai ter abundante vida. Tem rio descendo sobre nós nesta noite. Toma, Espírito Santo, desce, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, toca, Espírito Santo, enche, Espírito Santo. Toma os Teus filhos para viver uma dimensão contigo, para viver o sobrenatural, para viver a intimidade, para viver a profundidade. O de Gabás, Eiomagato, Karachuka Mahase, Elobagasu Yamata, Su Kabasu Yafahasa, Edomasica Mahas. Aonde tiver um crente disponível, aonde tiver um crente com seu coração quebrantado, aonde tiver um crente com o coração contrito, toma ele nas Tuas mãos. Toma a chamada, toma o ministério, toma as raízes desta árvore, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.